Já de volta aqui com o TV Mar News e por conta do novo decreto, já alguns segmentos aqui do estado de Alagoas, alguns segmentos do comércio aqui no estado de Alagoas, já começaram a se pronunciar a respeito do endurecimento das medidas, né? A gente traz agora o vídeo, inclusive, do presidente da Abrazel, a gente acompanha agora. Menos de um dia após sabermos o resultado de uma pesquisa de conjuntura nacional da Abrazel, que mostrava que quase 80% do nosso setor continuava fechando as suas contas aí em dívida, mesmo após processos de flexibilização, a gente vê com muita preocupação mais um passo dado para trás em relação a restrições, não somente de bares e restaurantes, como o comércio no modo geral. É difícil empreender com tanta instabilidade, com tantas dúvidas, com tanta dificuldade em relação à manutenção de empregos, à manutenção desses negócios em funcionamento. Um lado positivo desse decreto, se podemos dizer assim, é que houve uma equiparação do nosso segmento ao comércio no modo geral, diferente do que aconteceu em decretos anteriores. É importante essa equiparação porque temos um negócio regular como todo outro e o que vai fazer a diferença para ser um negócio regular ou não é o cumprimento dos decretos e das normas determinadas, que são protocolos muito bem elaborados. Então, a gente pede para que o mais rápido possível a gente possa retornar, que as UTIs realmente voltem a baixar os seus números e a gente possa ter a nossa atividade de forma plena mais uma vez. Pois é, né, gente? A gente vai passando então agora para vocês como é que está a situação do boletim. Vamos atualizando então aí já na sua tela também, mostrando aqui como é que como está a situação do boletim. Vamos abrindo, dá para a gente abrir? Opa, muito bem. Nós temos aqui, olha, nas últimas 24 horas, 606 novos casos aqui no estado de Alagoas de Covid-19 confirmados, né, oficialmente. Nós temos desde o início da pandemia, então, 190.985 casos de coronavírus aqui no nosso estado. Desse tanto de gente que já adoeceu por conta dessa doença, 182.302 pessoas já se recuperaram da doença. Atualmente, 16.025 pessoas aguardam o resultado dos seus exames, são considerados casos suspeitos. Nas últimas 24 horas, 18 pessoas morreram aqui no nosso estado por conta da Covid-19, 8 vítimas aqui da capital alagoana e 10 do interior do estado. As vítimas tinham entre 33 e 100 anos. Nós, desde o início da pandemia, 4.679 pessoas já morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está a situação da ocupação dos leitos. Uma preocupação também de todo gestor público e da população também, né? Nós temos, então, 64% de ocupação dos leitos, é o nosso total. 88% de ocupação dos leitos destinados para a UTI aqui no estado de Alagoas, 57% de ocupação dos leitos destinados para quadros clínicos e 30% de ocupação dos leitos destinados para a UTI intermediária aqui no estado de Alagoas já estão ocupados. A situação já volta novamente a ficar preocupante aqui no estado de Alagoas. Muita gente fala em terceira onda, mas acredito, inclusive já em conversa com alguns infectologistas a respeito, inclusive para trazer matéria aqui para a TV Mar, a gente já se ouve dizer que não é uma terceira onda. Nós ainda nem saímos da segunda onda, tivemos uma estabilidade para cima, infelizmente não baixamos o suficiente para ser considerado uma terceira onda, para que a segunda onda acabasse e fosse considerado uma terceira. A gente mostra agora na próxima imagem como está a situação da vacinação. Vamos ver, será que a vacinação acompanha a velocidade do vírus, né? Nós temos, então, um total de 935.915 vacinas que já foram aplicadas aqui no estado de Alagoas. Com a primeira dose, 660.763 pessoas já receberam essa primeira dose e apenas 275.152 pessoas receberam a segunda dose aqui no estado de Alagoas. Aí vale a gente relembrar aqui para vocês, gente, a necessidade de você, então, fazer essa segunda dose.
Aqui em Maceió não está sendo aplicada a primeira dose por falta de vacina, então se você já chegou a tua hora de você receber a tua segunda dose, comparece aos postos de vacinação. A fila não está tão grande como estava antes, exatamente porque está destinada apenas para a segunda dose. Faz a tua parte, tá bom? A gente continua falando sobre vacina. É porque com toda essa campanha de vacinação voltada para a Covid-19, muita gente tem esquecido das outras vacinas que também são tão necessárias. A gente vê agora a matéria de Fernando Palmeira. Em tempos de pandemia, seguir todas as regras determinadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, secretarias de saúde, tudo que você já sabe. Mas também, independentemente disso, vem aí o inverno, chuvas caem sempre em Maceió, principalmente nessa época do ano. E como é que está aí o tratamento e a preocupação com as alergias? Estou aqui para a gente conversar com a imunologista Gisele Casado, ela que vem nos falar sobre a importância de vacinações e também a importância dos cuidados com a alergia. Sim, é um prazer falar com vocês. As alergias de inverno começam como rinite alérgica, asma brônquica. E nesse período de muitas chuvas, aumenta a umidade dentro de casa e as crianças e os adultos alérgicos sentem mais essas doenças respiratórias. Vacinas estão aí para todos, gradativamente chegando, e a importância da imunização com as vacinas. Mas também já temos um calendário do H1N1, que é a gripe e influenza. Como é que a gente pode fazer um cotejo aí, um paralelo entre todas essas alergias e a importância da vacinação para essas gripes também? Exatamente. Nessa época agora de chuva, né, de mudança climática, aumentam as síndromes gripais. E é aí que começa a campanha contra a gripe, né? A vacina contra a gripe protege não só os vírus influenza, mas também o vírus H1N1. E pelo SUS, os grupos prioritários são contemplados, né? Crianças até 6 anos de idade, idosos, pessoas com comorbidades como diabetes, hipertensão ou doenças pulmonares, né? Nas clínicas particulares, ela está disponível para toda a população. Vamos falar de tudo isso e também das sintomatologias, o que pode representar cada sintoma que chegam até o gabinete do médico consultório. As síndromes gripais, elas são transmitidas, né, por via respiratória, elas se confundem muito no início, porque vem com tosse, coriza, dor no corpo, febre, e muitas síndromes gripais acabam se confundindo com a Covid-19. Então, é muito importante que nesse período agora todos estejam protegidos contra a gripe. Vamos falar também dos males trazidos pelos mosquitos, desde a filariose até o Aedes aegypti, que muita gente está esquecendo desses cuidados, né? Exatamente. No período de pandemia só se fala na Covid, mas com as chuvas aumentam a proliferação dos mosquitos e o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunya, acaba também aumentando essas epidemias, né, de arboviroses. Então, a população tem que ficar ciente em não acumular água em pneu, em vasos de planta, né, ter as suas piscinas cobertas, as casas que estão fechadas, né, por muito tempo, não ter o controle de endemias. Doenças transmitidas pelo mosquito que falamos, mas também a preocupação com a transmissão de doenças como leptospirose pelo rato, também hepatite tipo A e o impacto na baixa vacinação contra sarampo e tantos outros males nesse momento de pandemia. Na pandemia, muitas pessoas ficaram isoladas em casa, então a gente teve uma redução em 40% de toda a vacinação do calendário. E nessa época de enchente, vem a leptospirose, né, que é transmitida por uma bactéria na urina do rato, e a hepatite A também. Então, pessoas que têm que fazer a limpeza na casa depois de uma enchente, tem que tomar cuidado ao consumir esses alimentos contaminados, né? Tem que descartar tudo, acaba também se expondo à hepatite A. Então, é importante que tanto os adultos quanto as crianças estejam vacinadas contra a hepatite A. E com relação ao sarampo, durante a pandemia, muitas crianças ficaram sem tomar os reforços das vacinas e estão voltando para a escola. Então, muito se fala no controle da Covid, mas também essas crianças têm que estar com o calendário vacinal em dia, porque o sarampo é uma doença transmitida por via respiratória e nas escolas são os principais focos de transmissão.
Doutora Gisele, agora vamos encerrar com chave de ouro, com aconselhamento médico, nessa rápida consultoria. O que é que a gente poderia dizer objetivamente para quem nos assiste, para todos esses cuidados, principalmente nesse momento de Covid-19? Nessa época de chuva, deve-se evitar as águas de enchente. E quem mora em regiões que têm com frequência enchentes e alagamentos, estar vacinado contra a hepatite A. As crianças que estão retornando para as escolas, que os pais fiquem atentos aos atrasos nas vacinas, então manter o calendário vacinal adequado. E a vacinação sazonal da gripe também tem que ser contemplada para os grupos prioritários. Então, se você tem indicação de vacinar contra a gripe, vacine-se. Prevenção é tudo, principalmente nesses momentos difíceis, não só com relação à saúde em si, mas até a defesa da própria vida. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardon de Melo, canal 525 NET. Claro. Pois é, gente, se vacina, cumpre o teu calendário de vacinação, vai lá, confere se o calendário de vacinação do teu filho também está em dia, né? Isso é muito importante. Vale sempre a gente lembrar para vocês, nós temos a ciência a nosso favor, pessoas estudando dia e noite para que a gente possa se livrar, então, de mazelas, né, de grandes pandemias, de grandes doenças aqui no nosso país e no mundo inteiro, tá bom? E a gente fala agora também sobre campanha solidária. Infelizmente, nessa situação de pandemia que a gente está atravessando, muita gente tem passado necessidade e o que seriam dessas pessoas se não fossem campanhas de arrecadação de alimentos. A gente mostra para vocês mais uma dessas campanhas que você pode também colaborar. Pandemia, desempregados, desalentados, os invisíveis famintos e a generosidade de cada um de nós. E um exemplo vem de uma nutricionista que sabe muito bem o que significa para a vida e para a saúde a fome, a desnutrição. Aqui uma campanha Nutrição Solidária, desencadeada por essa grande profissional nutricionista, e ela nos traz aqui esse convite. Doutora Rosemary Santana, parabéns pela ideia, por esse gesto de grandeza. Nos fale da sua campanha e como está sendo a participação e adesão das pessoas. Muito obrigada pelo convite. A nossa campanha, ela nasceu quando eu estava indo trabalhar aqui no Harmony. E no sinal tinha um rapaz com uma placa dizendo que tinha 3 filhos, estava desempregado e que não tinha o que levar para casa para alimentar essas crianças. Então eu, como mãe e nutricionista, fui tocada naquele momento imediatamente. Eu já faço trabalho solidário desde 2018, só que naquele dia era um trabalho extremamente especial. Eu estava indo fazer uma gravação de um assunto nutricional e a gente mudou a pauta da nossa gravação. Então lançamos a Nutrição Solidária com a Nutri que Pega no Pé, que é uma campanha para arrecadar o máximo de alimentos possível para levar para famílias com mais vulnerabilidade social e que estejam precisando realmente de alimentos à sua mesa. A campanha já está aí, com certeza já temos a participação de algumas pessoas, mas é bom a gente reforçar cada vez mais o convite e colocar à disposição os canais e os locais para a entrega desses donativos. Nós conseguimos vários parceiros. Um parceiro que serve parceiros para ponto de entrega de alimentos para quem quiser doar, que é o Mundo Verde, do Parque Shopping, do Maceió Shopping, do Pátio Shopping, o Colégio Santana Lima, no Conjunto Graciliano Ramos, e também conseguimos como parceiro o Supermercado Central de Alimentos, localizado no Benedito Bentes. O supermercado, inclusive, disponibiliza que você ligue para fazer a sua doação, eles montam a cesta, você faz um depósito bancário e eles fazem com que essa cesta ou com os alimentos que você quis comprar cheguem até a gente. Um dos endereços para entrega de alimentos, principalmente, é o Colégio Santana Lima. Isso. Loja Mundo Verde, Parque Shopping, Maceió Shopping, Shopping Pátio Maceió no Benedito Bentes, até o dia 31 desse mês de maio agora. Então só temos praticamente essa semana. Isso. Por isso que eu peço para quem estiver nos assistindo que nesse momento você seja tocado, que Deus toque no seu coração. Porque imagine, se está difícil para você que está empregado, se está difícil para você que ainda consegue no supermercado fazer uma feira, imagine para aquele que não consegue fazer isso e não tem o que dar para a sua família em casa. Então, nós que temos um pouco a mais, vamos neste momento dividir. Vamos contribuir com o que você puder, porque o pouco que você fizer, quando a gente junta as mãos assim com Deus,
torna-se enorme. Então, eu conto com a participação de todos. Carências nutricionais trazem problemas gravíssimos à saúde. Imagine as crianças que não estão tendo a quantidade de nutrientes necessários, nem macronutrientes, nem vitaminas, nem minerais, que eles precisam consumir diariamente, os adultos também. Então, esse dano, ele está sendo muito grande. O Covid, ele não só trouxe o vírus, ele trouxe um problema muito maior, que é a fome. É um problema mundial, mas que resvala principalmente aqui no Brasil. Tem potências como os Estados Unidos, a China e outros países, a Europa em si, que estão realmente saindo desse problema, principalmente da fome, injetando dinheiro para a circulação da economia e recuperando a economia em muitos casos. Mas aqui no Brasil, infelizmente, começamos a ideia de R$200 apenas, depois o Congresso puxou para 600, parou, volta, não volta, e eu fico pensando naqueles, visto pelo governo, como a gente praticamente, só você e uns poucos veem, os invisíveis da miséria, que estão em cada esquina do Brasil e aqui de Alagoas e de Maceió, como você bem enxergou e viu, aquele cartaz dizendo que tem família passando fome. Esses invisíveis ficam no relento, não têm sequer os R$200 de início que queriam para repassar para a comunidade. E aí tem que sim fazer essa campanha generosa e que todos devem participar. Então convoca aí a comunidade, a sociedade. Nós não iremos resolver o problema do mundo todo nesse momento, mas nós iremos resolver o problema de alguém, de alguma família, pontualmente. E esse ato de generosidade pode ser algo muito grandioso na sua vida que está aí em casa. Quando a gente tira um pouquinho da gente e doa para o outro, Deus está lá em cima, vai te dar muito mais. Então, cada um, por favor, faça a sua parte, contribua. Se você quiser mais alguma informação sobre a campanha, você entra em contato pelo telefone 981 19 4796 ou pelo Instagram Nutri que pega no pé _ e a gente tira qualquer dúvida sua. Contamos com a participação de todos vocês. Vamos dar as mãos e vamos fazer com que essa quantidade de alimentos seja tão grande a ponto de atingir o máximo de famílias possível. Eu conto com a participação de todos. Muito obrigada. Os impostos que são pagos por essa nutricionista, por mim, por você, esse dinheiro é do povo, para o povo, pelo povo, não apenas para grupos especializados ou especialistas na gestão pública. É preciso sim, não apenas ter o espírito da solidariedade por solidariedade, mas o comprometimento de civismo para com essa população que morre à míngua, que vai para a cova rasa e morre, infelizmente, dessa pior pandemia, que é a fome. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro. É triste mesmo, Fernanda. A situação não está fácil para mim, não está fácil para você e principalmente não está fácil de fato para quem está na rua precisando de fato de alimento, porque muita gente não vive essa realidade, nunca viveu essa realidade, não sabe o que é sentar na mesa, olhar as crianças, olhar seus filhos, não ter um prato de comida para colocar para eles. E aí a gente fala, mas vamos comprar miojo, né? Isso não é nutrição. Isso é subnutrição, isso é uma forma de enganar a fome, mas isso não alimenta, não passa nutrientes necessários que o nosso corpo precisa para viver para essas crianças. Se você puder ajudar, então, ajuda, cumpre o teu papel, tá bom? E olha só, a gente fala agora sobre uma operação da Polícia Federal que está sendo realizada nessa sexta-feira. Uma operação para coletar provas de uma investigação sobre possível atuação de organização criminosa responsável por desvio de mais de R$1 milhão em recursos públicos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus no município de Pacatuba, em Sergipe, no ano passado. A quadrilha tinha ramificação em Alagoas. Estão sendo cumpridos mandados de busca nos municípios de União dos Palmares, Satuba, Boca da Mata e Maceió. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal. Os envolvidos podem responder pela prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essas são as imagens, então, dessa operação que acontece nessa manhã, realizada pela Polícia Federal, cumprindo, então, mandados lá no município de Pacatuba e aqui também em Alagoas, nos municípios de União dos Palmares, Satuba, Boca da Mata e Maceió.
E a gente vai então encerrando o nosso programa hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, é claro. Antes da gente se despedir, eu gostaria de parabenizar Patrícia Barros, que está de aniversário, completando 30 aninhos hoje. Muita felicidade, muita saúde, muita animação ainda na tua vida. Que a gente possa então, Patrícia, no próximo ano pular muito carnaval, tá bom? Vamos esperar tudo isso passar. Beijo grande para você. Excelente final de semana para todos. Até segunda-feira.